O amor à doença, o terror, a revolta, a raiva e, por fim, a compaixão. A experiência assombrosa de conviver com o mal de Alzheimer, descrita no livro Lugar Escuro, é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. O Lugar Escuro, uma história de senilidade e loucura, é o primeiro livro de não-ficção na carreira de Heloísa Seixas. Com 4 romances publicados e 3 vezes finalista do Prêmio Jabuti, Heloísa confessa que nunca imaginou escrever algo no estilo. Foram os amigos que a incentivaram a transformar em livro o relato da convivência com a doença da mãe, o mal de Alzheimer. Heloísa resolveu então contar essa história, que se transformou em sua própria história e de sua família. Agora o livro foi adaptado para o teatro por ela mesma. A montagem, dirigida por André Paes Leme, tem Camila Amado, Laila Zaide e Clarice Nisquet nos papéis da mãe, da filha e da própria jornalista, tradutora e escritora Heloísa Seixas, que é a nossa convidada de hoje. Heloísa, muita gente já passou pela experiência, como você diz, assombrosa, de ter um parente tão próximo com mal de Alzheimer. Muitos escritores também. Mas você resolveu escrever, contar essa história num livro. Por quê? Olha, eu comecei a escrever para mim mesma, né? Eu já tinha tantos livros publicados, mas não imaginava fazer uma coisa assim confessional, uma memória de uma coisa que tivesse acontecido comigo. É tão impressionante, em alguns momentos é uma convivência tão sobrenatural que eu que sempre escrevi histórias assim no limite, né, do terror, que sempre gostei assim numa região de sombras, as pessoas em volta de mim, quando eu contava as histórias que eu estava vivendo, como testemunha, né, daquela doença tão terrível, muita gente dizia para mim, você devia escrever sobre isso. Aí aquilo ficou no fundo da minha cabeça, até que um dia eu, de uma forma assim quase inexplicável, talvez catártica, como se fosse assim para botar para fora e acabar de arredondar aquela história na minha cabeça, né? A compreensão daquela história. E aí, em pouco mais de um mês, eu sentei e escrevi muito sem autocensura, porque eu tinha... Porque a gente vê, você coloca no livro essa experiência com uma franqueza extraordinária. Né? Você coloca ali sua revolta e sua raiva, inclusive, onde você foi encontrar coragem para expor assim, sentimentos assim, tão pessoais. O fato de eu estar escrevendo ali, sem ter certeza de que ia publicar, me deu uma liberdade muito grande. Mas aqui no Lugar Escuro, você acaba escrevendo uma história da sua família, uma história, sua história e a história da sua família, né? Essa escrita levou você a descobrir coisas da sua personalidade que você não sabia? Porque a verdade é que quando surge uma doença dessas, uma doença mental, desestrutura todo mundo que está em volta, né? Desestrutura toda a família. Então o Alzheimer tem essa capacidade de botar tudo de cabeça para baixo e nessa hora que bota tudo de cabeça para baixo, afloram sentimentos que ficaram escondidos a vida inteira. Então, toda a raiva que eu tinha lá no fundo, porque eu sempre achei, por exemplo, que a minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. E o meu irmão, com 20 e poucos anos, foi embora do Brasil morar onde? No Havaí, que é o símbolo do paraíso na Terra, né? Então, eu tinha uma sensação de injustiça, né? Se ela gostava mais dele do que de mim, por que sou eu que estou aqui aguentando? Isso é natural. Esses sentimentos todos afloram. Então, eu tive muita raiva. Quando eu sentei para escrever o livro, eu tinha a sensação de que eu já tinha resolvido tudo na minha cabeça. Porque realmente houve uma trajetória, que é mostrada no livro e na peça também, da raiva para a compaixão, que é uma coisa interessante, bonita e rica, foi uma experiência rica para mim. Agora, você fala no livro uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser, naturalmente, você diz que foi salva da loucura pela palavra.
Isso aí foi o seguinte, quando eu comecei a escrever, eu logo percebia, quando eu estava escrevendo Lugar Escuro, que eu não estava fazendo um livro só sobre o Alzheimer, só sobre a minha relação com a minha mãe com o Alzheimer. Porque o livro, eu tenho um jeito de contar, por essa liberdade que eu tive, que eu dei a mim mesma, de escrever descompromissadamente, eu vou puxando os assuntos. Mas aí, nessa maneira de narrar, começaram a surgir assuntos paralelos. Então, eu me dei conta, de repente, que eu estava escrevendo sobre o quê? A loucura de escrever. Que escrever também é uma loucura. Eu estava falando de loucura, né? Eu estava falando de perder a razão. Então, eu comecei a falar que a minha própria experiência de começar a escrever foi uma coisa assim muito forte, muito catártica. Eu não pensava em ser escritora, eu não alimentava essa ambição, eu não tinha essa ambição. Eu era jornalista, tradutora, sempre trabalhei com a palavra, mas eu estava com quase 40 anos quando, de repente, eu senti assim, um impulso, como se as histórias estivessem me pressionando. E eu tinha a sensação física de que aquilo ia me fazer um mal físico. E eu tinha a sensação de que eu ia ou enlouquecer, ou ficar muito doente, ou morrer, se eu não escrevesse. E aí, na época, eu estava fazendo a análise, eu faço até hoje, mas estava fazendo até com uma outra analista na época, e eu me lembro que um dia eu cheguei para ela e perguntei assim, você acha que eu corro o risco de enlouquecer? Perguntei assim, meio de brincadeira, achando que ela ia dizer, não, imagina. Ela chegou para a ponta da cadeira e falou assim, agora não mais. Eu fiquei tão impressionada com isso. E o sucesso do livro com os leitores, a reação dos leitores, te surpreendeu que o livro fosse agradar tanto? Esse livro, como eu falei que ele provocou um terremoto emocional na família, né? Que teve até uma coisa boa, assim, eu e meu pai discutimos coisas que a gente nunca tinha discutido na vida, e eu e meu irmão também, pelo telefone, ele lá no Havaí, eu aqui. Mas, ao mesmo tempo, provocou também muito terremoto emocional, como eu chamo, nas pessoas. De chegarem pessoas assim, sabe, emocionadas, com lágrimas nos olhos. Eu vivi agora com a peça, cada situação. E o que fez você querer transportar o livro para a peça? Aquelas pessoas que vinham me procurar na época do livro, aquilo tinha mexido tão profundamente com elas, que eu fiquei me perguntando, puxa, isso transformado em carne e osso, o que vai fazer com as pessoas, né? Vai ser uma experiência incrível. E realmente foi. Nós fizemos essa primeira temporada, infelizmente, muito curta, né? No Sesc, em Copacabana, foram só 5 semanas. É, muito pouco A gente tempo, está né? já armando para reestrear. tocante. Todo mundo. Eu fiquei até amiga da senhora que estava do meu lado, porque a gente saiu e não conseguiu parar de conversar sobre a peça. A cena concisa e direta para falar de um tema complexo que nos faz refletir sobre nossas próprias experiências. Desta forma, André Paes Leme concebeu o espetáculo Lugar Escuro, baseado no corajoso depoimento de Heloísa Seixas. Eu conversei com o diretor da peça, que tem Camila Amado, Clarice Nisquier e Laila Zaide no elenco. Vamos ver. Como lidar com uma doença degenerativa incurável na família? Em O Lugar Escuro, o primeiro livro de não ficção de Heloísa Seixas, a autora relata como foi conviver com o mal de Alzheimer da mãe e suas consequências nas relações familiares. O texto foi adaptado para os palcos pela própria escritora. No teatro, Maria Angélica, a mãe doente, é interpretada por Camila Amado. Clarice Nisquier faz o papel de Heloísa e Laila Zaide completa o elenco como a filha jovem que está saindo de casa para viver a vida. O diretor André Paes Leme é o responsável pela montagem do espetáculo. 7, 8, 9, 10! 7, 8, 9, 10, pelo amor de Deus! No mesmo dia que a minha filha saiu de casa, minha mãe enlouqueceu. Foi de repente, era um sábado. Mamãe enlouqueceu num sábado de manhã. André Paes Leme, como foi conceber um espetáculo baseado num relato verdadeiro em que a dona da história acompanha todo o processo? Olha, é uma dificuldade, sim.
não dá para negar que só a presença de um autor no processo de criação, muitas vezes já é um momento delicado, que você tem que saber lidar com um outro olhar, uma expectativa de um autor sobre a cena que muitas vezes você não alcança ou tem uma ideia diferente do que ele imaginava. Mas quando esse autor também é o protagonista do espetáculo, do texto que ele escreveu, ainda fica mais delicado. Eu me lembro, e por se tratar de um assunto naturalmente sensível, né? É de família. Uma situação de família. Então eu me lembro que logo no começo do ensaio eu tive uma reunião com a Heloísa, que é uma pessoa fantástica, e falava para ela assim: Heloísa, você vai me desculpar qualquer forma de falar, de citar o seu personagem durante o processo. Que no dia a dia do trabalho você às vezes fala: pô, esse personagem é maluco. Como é que ele é louco? Como é que esse personagem não pode fazer... Ai, ela é uma chata, hein? Irresponsável, ou qualquer coisa assim, né? E eu falava assim: meu Deus do céu, eu não posso falar assim, cara, a Heloísa tá ali, era com ela. Era quase como se eu pudesse ver dentro da cabeça da minha mãe os fios soltos, chocando-se, provocando faíscas, espalhando caos. A minha mãe começava ali uma viagem sem volta, um mergulho no lugar escuro. Agora, antes eu queria te perguntar sobre o mal de Alzheimer, que não é o protagonista da peça, mas é o elemento que aciona assim, um gatilho de muitas ações e emoções expostas ali. Você sentiu necessidade de pesquisar sobre a doença, saber mais, saber até o impacto dela em outras famílias? Olha, naturalmente a gente faz essa pesquisa, mas é uma pesquisa que vai tentar nos trazer quase que outras motivações para além da própria doença. Na verdade, como você falou, o protagonista não é a própria doença e nem é a própria personagem que está doente. É como uma filha convive com a descoberta de um amor pela mãe depois que a mãe fica doente. Ela liga 4, 5, 6 vezes sem parar, sempre aflita com alguma coisa que ela não sabe explicar o que é. Eu chego preocupada em casa, ela me recebe com 4 pedras na mão. Diz que eu tô atrasada, que eu perdi um compromisso, que eu não sei fazer nada direito. Olha, nem Madre Teresa de Calcutá. Você ri? Você ri? Agora, na montagem, você optou por uma encenação sem elementos grandiosos, né? Sem trocas de figurino, sem nada que distraísse muito a atenção do público, da plateia, para o que estava sendo dito ali, vivido, né? Por que você buscou essa encenação concisa, direta? Eu falo que é uma encenação transparente. A primeira preocupação é que tratar desses temas no palco, ou você tem uma leitura de uma estética muito realista, que você vai tentar desenvolver numa minúcia de composição dos personagens, um detalhamento, uma construção de uma casa perfeita, de uma sala de estar, uma mesa de jantar, um convívio familiar claramente definido. E eu queria tentar manter uma relação que a personagem conta uma história. Então eu falava assim: poxa, é um depoimento, é um relato. O tempo não é o linear, eu falo do passado, eu falo do futuro. Elas estão naquele mesmo espaço, mas ao mesmo tempo tem 3 monólogos quase sendo construídos. Eles acham que eu sou maluca. Mas eu não sou maluca, não. Eu sei muito bem o que está acontecendo nessa casa, tudo que está de errado aqui. Ninguém manda, ninguém obedece, ninguém tem hora para nada. Tá tudo caindo uma bagunça, tudo caindo aos pedaços, tudo. Mas eu aguento, minhas costas são largas. E as atrizes estão todas muito bem, dão conta do recado, não é? A Camila Amado, Clarice Nisquier, Laila Zaide, estão ótimas no papel. E eu diria assim, a Camila Amado, se ela transcende. Eu dediquei a vida inteira a vocês e agora vocês me tratam assim! Cara, mãe, não começa. Eu sou uma velha! Vocês têm que entender! Eu sou uma velha e me respeitar! Fala um pouco do trabalho Olha, delas e do jogo de cena entre as atrizes. A gente quis priorizar muito esse jogo de cena, onde as atrizes poderiam estar ao mesmo tempo testemunhando um jogo, porque em alguns momentos da peça, as atrizes... A cena está acontecendo entre 2 atrizes e a outra não está presente naquela cena. Mas nem por isso ela deixa de sair de cena. Então, ela existia quase que 2 situações, onde ela testemunhava uma cena e onde ela participava da cena. Ou dramaticamente, numa situação específica, ou narrando sobre aquela cena. Meu avô era mecânico de geladeira, realmente. Ele tinha paixão por máquinas. Ele tinha uma geringonça movida a manivela que dava choque.
Ele dizia que o choque elétrico fazia bem ao coração. Reuni os filhos todos na oficina para tomarem choque. Botava todo mundo de mão dada por ordem de idade. Nós éramos 6. Maria Eugênia, mais velha, ficava lá na ponta. Eu era a segunda. E meu pai ligava a máquina, estendia a mão e o choque passava pelas todas. Era uma gritaria. Eu brincava que a peça chama Lugar Escuro. Eu falava assim, olha, a primeira coisa que a peça tem que ser é clara. A gente não pode tratar esse problema da doença como uma coisa para baixo, soturna, triste. Eu adorava quando a plateia entrava e passava os primeiros 20 minutos rindo. Quando chegou a minha hora de ter filho, eu também queria parto normal, sem anestesia, tudo muito natural, igual da minha mãe, porque não ia doer nada, nada. Doeu pra burro. Eu quase desmaiei de tanta dor. E ela ali do meu lado, segurando a minha mão e dizendo, não é possível, minha filha, não pode estar doendo tanto assim. No próximo bloco, O Lugar Escuro foi uma coisa única, eu acho, né? Muito especial, porque era uma história tão forte que aquilo pediu, de alguma maneira, para ser escrito. e ainda A arte, ela é mais do que um entretenimento, ela é mais do que um desvio, uma distração. voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nossa convidada hoje é Heloísa Seixas, autora do livro O Lugar Escuro, uma história de senilidade e loucura, que conta a experiência assombrosa da escritora com o mal de Alzheimer de sua mãe. Heloísa, antes do Lugar Escuro, você só havia escrito ficção. É isso? Apesar de ser casada com um dos nossos mais notáveis biógrafos, o Rui Castro. Certo? Como é que foi para a escritora Heloísa Seixas essa experiência? O Lugar Escuro foi uma coisa única, eu acho, né? Muito especial, porque era uma história tão forte que aquilo pediu, de alguma maneira, para ser escrito. Você disse em entrevistas que o Alzheimer nos coloca no limite do assombro. Por isso eu usei tanto assombro, porque isso me impressionou. Exatamente. E que você viveu, nesse caso, algo que nos remete a uma história de terror. É. Você tem uma preferência, mas assim, uma relação especial com as histórias de terror, com o terror. Eu gosto De assim, onde vem isso? de um terror Refinado. sutil, refinado, psicológico, sem monstro, sem sangue, que você sempre fica na dúvida se aquilo está dentro da cabeça da pessoa ou não. Então, tanto para ler como para escrever, quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, Pente de Vênus, não por acaso o subtítulo é Histórias do Amor Assombrado. Então você vê que as sombras, né? Eu gosto da região de sombras. E me assombrou, sabia? É, Tem umas histórias lindas. A própria história, o Pente de Vênus, é mágica, é deliciosa. Mas tem horas que dá um pouquinho de medo, né? Mas não, tem umas. Eu tive pesadelo à noite. Teve uma visita Ai, que ótimo. ao cemitério que eu não me lembro. Eu também gosto de contos de terror, mas eu não me lembro nada que tenha me impressionado tanto. Você também já organizou coletânea de contos. Organizei e traduzi. Traduzia. 3 coletâneas. Visões são? da Noite, que é de vários autores, A Casa do Passado, e a do Algernon Blackwood, que é um autor quase ninguém conhece, que é um autor inglês do século XIX, de terror, que é um mestre do terror, uma coisa assim. O romancista e contista inglês Algernon Blackwood Henry nasceu em 1869 e morreu em 1951 como um dos mais importantes escritores de obras de terror na história do gênero. Escreveu ao longo de sua carreira diversos romances de sucesso e mais de 10 antologias de contos sobrenaturais, muitos dos quais encenados no palco ou transmitidos por rádio. Blackwood tinha reconhecida habilidade em misturar o sobrenatural com o talento para escrever sobre paisagens intocadas do mundo.
florestas densas, pântanos ermos, rios e montanhas que nunca foram exploradas pelo homem se contrapõem à clássica casa mal-assombrada do terror tradicional. Sua seleção de contos Incredible Adventures, de 1914, talvez seja a primeira coleção do gênero do século XX. E seu conto mais famoso, Os Salgueiros, é considerado como uma das 10 melhores histórias de horror sobrenatural de todos os tempos. Eu sempre gostei de literatura de terror e eu tive uma avó que adorava contar histórias de terror. Inclusive, o Pente de Vênus é dedicado a ela. Minha avó era viva quando eu publiquei, minha avó morreu com 99 anos. E ela era uma grande contadora de histórias. E ela era uma contadora de histórias, assim, que era quase sádica. Ela gostava de contar histórias de terror para as criancinhas. À noite. As carinhas apavoradas, à noite, mas sempre fazem exatamente. isso, né, e com a gente adorava. Eu acho que vem daí, esse meu interesse. Heloísa, fala um pouco para a gente do processo de adaptação do Lugar Escuro, do livro, para o teatro. O que foi mais difícil? Quais foram as facilidades que você encontrou? Que caminho você tomou? Eu gostei muito e eu tive a sorte de pegar um diretor muito sensível, que é o André Paz Leme, e a gente fez uma parceria e 3 grandes atrizes. Então, eu acho que a gente chegou quase que a um denominador comum, sabe? Algumas cenas a gente sentia que não estava funcionando bem assim, a gente mudou de ordem. Então, eu tive, assim, essa parceria espetacular. Mas quando eu sentei para fazer, o que eu fiz? Eu peguei o texto do livro todo e separei tudo que eu achava importante e fui mais ou menos seguindo assim de forma instintiva. Desde o início, eu estabeleci aquelas 2 formas de narrativa que a peça tem, que é tanto os diálogos que se dão na vida real, como quase que misturados com aquilo, de repente, as atrizes, quase como se transformassem nelas mesmas, começam a narrar para a plateia. Então, essa interpenetração, né, de tempos e de maneiras de narrar foi uma coisa que surgiu naturalmente, não sei porquê, eu já escrevi assim. O André Paz Leme falou muito bem de você aqui na é uma entrevista. gracinha. Nós falamos de todas as atrizes, de você ele falou com muito carinho. Vamos ver a segunda parte da entrevista com André Paz Leme, diretor da peça O Lugar Escuro, a adaptação do livro do mesmo nome, de Heloísa Seixas. Diretor, roteirista, pesquisador e professor de teatro, André Paz Leme ocupa desde a década de 90 um lugar de destaque no cenário cultural carioca. De tragédias a musicais, passando por Brecht e Nelson Rodrigues, o diretor encenou uma gama variada de gêneros teatrais. No espetáculo O Lugar Escuro, de Heloísa Seixas, o encenador conta com um elenco de peso para dar vida ao drama pessoal da autora em seu convívio com as mudanças do comportamento da mãe causadas pelo mal de Alzheimer. Eu acho que eu escapei de enlouquecer quando eu comecei a colocar as histórias no papel. Escapei de enlouquecer? Escapei de enlouquecer. Eu fui salva pela palavra. André Paz Leme, na peça Lugar Escuro, a Heloísa Seixas traz sentimentos e pensamentos assim, muito íntimos, não é? E você diz até no programa da peça o seguinte: nosso processo foi muito mais do que uma oportunidade profissional. Foi um mergulho nas nossas histórias pessoais. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como isso contribuiu para o resultado do espetáculo. A arte, ela é mais do que um entretenimento, ela é mais do que um desvio, uma distração. Ela é uma possibilidade de um conhecimento sobre as suas próprias histórias. Esse texto, a quantidade de momentos que os ensaios eram necessariamente parados para que a gente pudesse entender as nossas sensações diante daquele fato, diante daquelas relações, eram tantas que a gente acabava fazendo a nossa própria viagem pessoal.
Também dizem que o Alzheimer é uma boa forma de morrer. A pessoa enlouquece e não percebe. Também não é bem assim. A pessoa sabe que está enlouquecendo. Até um certo ponto, claro. Depois não. Depois o terror é com o outro, com o que ficou para assistir. Tem alguma parte do espetáculo que você goste especialmente? Olha, eu sou suspeito, assim, porque eu acho que eu gosto de todo ele muito. Eu acho a delicadeza dele, a limpeza desse espetáculo, essa sinceridade que as atrizes buscam a relação no jogo, essa forma que se integra o público naquela arena. Talvez o momento onde começa a transição, onde a doença começa a se estabelecer e a personagem da Clarice faz esse reconhecimento com muito ódio. E logo depois um reconhecimento de que a mãe vai precisar de muito amor e que só ela poderá dar esse amor, eu acho que é muito tocante. Eu ainda me pergunto, por que fui eu que fiquei para tomar conta dela? Por que eu, se ela sempre gostou muito mais do meu irmão do que de mim? Por que você está me olhando assim? Mamãe. Você está me chamando? Mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Você falou que no início do espetáculo as pessoas riem muito, não é? Agora, como as pessoas saem do espetáculo? A gente sempre buscou um espetáculo onde não fosse uma derrota, onde não fosse a tristeza a última das lembranças. Na verdade, a última lembrança desse espetáculo tem que ser um amor muito profundo de uma filha para uma mãe, mesmo com essa mãe doente. Assim, enquanto a pessoa estiver viva, ela está viva. A Camila sempre falava isso. Então vai haver esse amor. Esse ano eu fiz uma viagem à Europa. Um dia eu estava no café quando me veio aquele pensamento e preciso ligar para a mamãe. Se ela ainda é que a distância física, mas a saudade estava lá, apertando. E como estávamos muito longe, era como se ela ainda existisse. Mas a sua mãe não existe mais. Qual foi a sua maior satisfação em fazer esse espetáculo? Acho que foi conhecer essas atrizes. Eu acho que foi um prazer muito grande passar esses 2 meses trabalhando com a Clarice, com a Laila, com a Camila. Foi uma amizade que nasceu. Eu espero poder, com todas elas, continuar trabalhando. Eu aprendi muito. E a oportunidade de estar olhando para a minha própria história. Eu senti era raiva, mais do que raiva, era ódio. Eu queria que a minha mãe morresse e me deixasse em paz. 8, 9, 10. Eu desejava a morte 8, 9, da minha mãe. 10. Foi por isso que eu precisei escrever essa história. O escritor é um condenado cuja alma é exposta em praça pública como o corpo de um traidor. No próximo bloco, As pessoas nascem com alguns livros dentro de si. voltamos com o programa Cidade de Leitores. Nossa convidada hoje é a escritora Heloísa Seixas, que tem 10 livros publicados e 3 indicações para o Prêmio Jabuti de Literatura. Heloísa, os temas mais frequentes nos seus romances são a solidão, a loucura e a paixão, não é isso? Você acha que há um ponto em comum entre esses 3 temas? Acho. Todos eles me assombram. Por falar em sombras, né? Sempre as sombras, né? Eu gosto disso. Eu gosto das coisas que mobilizam a gente, que mexem com a gente, mas que mexem de uma maneira inquietante. Eu tenho a sensação, eu já li em algum lugar, alguém falou isso, um escritor, que as pessoas nascem com alguns livros dentro de si e que esses livros pedem para ser escritos, ou não, né? Às vezes a gente reprime, às vezes não dá para reprimir. Para mim, por exemplo, escrever O Pente de Vênus, que foi o primeiro, foi uma coisa quase doentia.
Eu tinha a sensação de que eu ia adoecer. Eu acordava de madrugada para escrever. Eu comprei um gravadorzinho para escrever no trânsito, falando. Eu fazia anotações. Era uma coisa assim, Eu imagino, tão eu alucinada. só de ler tive pesadelo. Agora, a loucura já aparece nesse seu romance Pérolas Absolutas, não é? É verdade. Esse romance tem quase 10 anos que ele saiu. A minha mãe estava começando a dar os primeiros sinais. Então, outro dia, até estava relendo uns trechos, até fiquei espantada de ver como já existe um embriãozinho do Lugar Escuro aí, só que misturado com ficção, né? Agora, você coloca aqui duas mulheres que ficaram loucas, né? A Zelda Fitzgerald e a Camille Claudel, não é? Por que essas escolhas? Porque uma personagem do livro, ela é uma pessoa que se sente sempre jogada para trás. Ela é gêmea, a irmã dela gêmea, ela achava que os pais gostavam mais dela. Olha o Lugar Escuro aí já, né? E, curiosamente, essa irmã morreu ou desapareceu, não fica muito claro, ela meio se confunde com a irmã tinha esquizofrenia. Então, essa personagem, ela coleciona histórias de pessoas que estavam à sombra de alguém e que também tinham um talento e que quase chegam lá, mas não chegam. Então, na verdade, tem mais, né? Não são só essas duas mulheres, né? Tem o Gerald Durrell. Que viveram à sombra das suas paixões, ou dos seus homens, a Zelda e a Camille Claudel, à sombra de Rodin. O Gerald Durrell, em relação ao Lawrence Durrell, e o Heinrich Mann, em relação ao Thomas Mann, que é outra figura interessantíssima, que todos tinham talento e todos ficaram à sombra dos outros, né? Eu acho que a Zelda tinha um talento próprio, que o próprio Scott tinha medo disso. O casal de escritores formado por Zelda e Francis Scott Fitzgerald era considerado a personificação dos anos loucos da era do jazz. Refletindo o estado de espírito da época, jovens, alegres e aparentemente ricos, os dois passaram a celebridades para a imprensa nova-iorquina logo em seguida ao sucesso do primeiro romance de Scott, Este Lado do Paraíso, de 1920. Em 1925, já morando em Paris, Scott concluiu o terceiro e o mais célebre de seus romances, O Grande Gatsby, uma das obras mais representativas do romance americano, que descreve a vida em alta sociedade com uma aguda reflexão crítica. Mas o casamento era, na verdade, um emaranhado de inveja, ressentimento e amargura. E Zelda, buscando identidade artística própria, escrevia artigos e contos para revistas, enquanto tornava-se obcecada por balé, que praticava à exaustão. Em 1930, ela foi diagnosticada com esquizofrenia e internada na clínica em Maryland, onde escreveu o semi-romance autobiográfico Essa Valsa é Minha, publicado em 1932. 2 anos depois, usando o material da vida deles juntos, Scott publica Suave é a Noite. Os 2 livros são retratos contrastantes desse casamento conturbado. Quando eu escrevi esse livro, muita gente ficou fazendo relações entre a minha história com o Rui. Castro. Porque o Rui é um cara de grande sucesso. Eu tenho mais de 10 livros publicados, mas eu trabalho com um universo um pouco menor, né? E totalmente diferente. Mas engraçado, porque entre nós a gente, talvez por eu sempre ter escrito ficção e ele não ficção, universos completamente opostos. Competição. Nunca. Que sempre coloca um em segundo lugar, né? Exatamente. O vice. A gente, ao contrário, sempre foi muito cúmplice. Que bom. Olha só, você acaba de lançar esse livro, Uns Cheios, Outros em Vão. Que título bom é esse? Como é esse livro? Todo mundo me pergunta, mas o que quer dizer isso? Uns cheios, outros em vão no sentido de vazios, né? Que pode ser copos, ou pode ser num sentido assim, a vida, você não pode ter tudo. Que era um ditado que a minha mãe falava. Esse livro tem uma história engraçada. Eu digo que ele é o contrário do Lugar Escuro. Ele é o lugar luminoso. Porque quando eu escrevi o Lugar Escuro e agora com a peça,
eu pensei assim, poxa, eu acho que eu devo isso à minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha um lado muito colorido, eu só estou falando da loucura dela. A minha mãe, ela foi hippie, ela teve guru, frequentou campo de nudismo lá no Havaí. A minha mãe fazia macrobiótica, meditação transcendental, cozinhava bem, adorava carnaval. Olha, isso tudo deixa a gente muito curiosa quando lê O Lugar Escuro. Ela era muito interessante. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um livro de receitas da mamãe. É um livro das receitas culinárias e o subtítulo é Receitas que Contam Histórias. Foi muito Heloísa, bom. e agora, qual seria o seu maior desafio como escritora? Continuar no teatro. Pegou Me gosto. mordeu o bichinho. Muito bem. Heloísa Seixas, muito obrigada pela entrevista. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.